Alô, estimados, alô, estimadas, bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso curso de Ética e Felicidade, lições da filosofia antiga para uma vida boa, para uma vida feliz. Como vocês estão acompanhando, nós iniciamos apresentando o curso, depois passamos pela contribuição da mitologia grega para uma vida boa, depois discutimos o que é a filosofia, qual é o entendimento, a sua etimologia e como ela pode ajudar a gente a viver melhor. Depois da aula número 2 da filosofia, nós passamos sobre a contribuição de um pensador antigo, da ética socrática, Sócrates, e seu autoconhecimento. Falamos também sobre o amor em Platão, sobre a felicidade a partir de Aristóteles, e hoje a nossa aula leva como título, na verdade, as escolas filosóficas do período do helenismo, os céticos, os cínicos, os epicuristas e os estoicos. É uma contribuição muito legal, muito jóia para a gente também compreender. Então, sempre contextualizando essa dinâmica assim, de que a filosofia sempre é um exercício espiritual, sempre numa postura, no ensinamento desse grande pensador francês chamado Pierre Hadot, que vai dizer que a filosofia antiga serve para uma boa existência, para uma vida boa, como se fosse um exercício espiritual, muito diferente da compreensão de filosofia mais para os modernos, mais para nós contemporâneos, que achamos que a filosofia é bastante canônica, bastante abstrata, bastante acadêmica. Os antigos tinham essa compreensão de que a filosofia, o modo de pensar filosoficamente, ela tinha uma relação muito próxima com aquilo que os pensadores viviam em sua prática pessoal. Então, nós vamos trabalhar aqui hoje 4 escolas que têm uma contribuição ética muito importante para o bom andamento da nossa vida, uma qualidade de vida muito especial. Primeiro, nós vamos estudar os cínicos, que são aqueles pensadores que contrariam todas as normas e as convenções sociais, né, vivendo uma vida muito simples. Depois nós vamos trabalhar a escola epicurista, que é a escola que ensina para a gente a buscar o verdadeiro prazer da vida. E qual seria esse verdadeiro prazer do bem viver? Vamos aprender deles. Dos estoicos, é uma escola muito mais assim, que ensina a virtude, a resignação, ou muitas vezes a aceitação do destino, a aceitação até de uma vida muito sofrida, tudo está estabelecido. Então, vencer estoicamente os desafios que a vida nos apresenta. E, por fim, muito rapidamente, nós vamos estudar as escolas do ceticismo, principalmente que eles pregam a questão que você não precisa se preocupar muito com os problemas da vida e a indiferença, na verdade, é o melhor caminho. Perfeito? Então, na verdade, a aula de hoje é muito legal. Nós vamos em 2 partes explicar agora nessa primeira parte, quem sabe uma escola ou 2 para depois a gente fechar na segunda parte. Perfeito? Então vamos lá, vamos pegar aí a primeira ideia, eu vou na verdade falar sobre o contexto um pouco histórico dessa passagem. Nós estamos ainda antes da era cristã, nós estamos aí, a polis grega, ela aos poucos ela vai se desconstruindo. Esse período da hegemonia grega ela vai caindo na mão dos macedônios, então essa polis, que antes protegia o indivíduo, que protegia o cidadão, ela já não existe mais. Então vai começar uma filosofia mais assim de escolas, algumas escolas, e outras são tipos de pensamento que existem na antiga Grécia. Então, perfeitamente, nós vamos estudar elas dentro do contexto do helenismo. Quando nós estudamos na história, vocês lembram que o período do helenismo significa essa internacionalização dessa cultura grega para o mundo. Primeiro para o Império Macedônio, depois vocês bem sabem que o Império Macedônio também entra em crise, ele vai se desconstruindo, e aí vem o Império Romano. O Império Romano, ele vai, na verdade, lançar essa cultura grega para o mundo.
Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a Grécia, aliás, Roma conquistou a Grécia pela força, pelas armas, pela guerra, mas a Grécia, em contrapartida, nesse momento, conquista Roma e conquista todo o Ocidente pela sua filosofia, pela sua cultura. Tanto é que nós somos hoje, 2.500 anos depois, herdeiros dessa civilização grega antiga, em termos de filosofia, em termos de história, em termos até de medicina, de matemática, tudo provém desse pensamento grego de 2.500 anos atrás. Então nós somos, se por definição a gente perguntar assim, quem é o homem hoje moderno ocidental, a gente diria assim, nós somos frutos de duas culturas, uma cultura greco-romana e a cultura do judaísmo, do cristianismo. Esses dois parâmetros, esses dois paradigmas fazem com que a gente seja aquilo que a gente é hoje. Então, a Grécia conquista o mundo pela cultura, pela filosofia, tanto é que ainda hoje nós estamos estudando autores, pensadores da filosofia, perfeito? Então, esse primeiro nome do helenismo, eu sempre achava que era uma atribuição a Helena, aquela que era a mulher do Menelau, por isso que helenismo, mas não, segundo a minha pesquisa, na verdade, Helen ou Hélade, na verdade é o primeiro nome da Grécia, por isso que helenismo vem de Hélade, por isso que eles atribuíram isso a si mesmos como uma conquista ou dominação dos helenos. Então a fundação da raça helênica é atribuída a Helen, que era filho de Deucalião e neto de Prometeu. Então, mitologicamente falando aí, o primeiro nome não era Grécia, era Hélade, né? Por isso o nome helenismo, perfeito? Então, as grandes expedições do Alexandre Magno conquistam a Grécia e levam essa cultura, na verdade, a todo o Ocidente e também, para que não dizer mais, na questão oriental. Então, nós terminamos a polis, essa polis que era a centralidade da cultura, do debate filosófico, da democracia grega, ela já não existe mais, essa centralidade, né? Então, nós estamos vivendo, a polis não decide mais os rumos e o futuro das pessoas, e aí eles passam, essas pessoas, a integrar esse vasto império, né, macedônio, que tem uma centralização de poder diferenciada. Então, de uma forma ou de outra, por que não dizer que esse homem grego que antes era sujeito, protagônico, né, da sua história, agora passa a ser uma pessoa assim súdita, perfeito? Então eu vou mostrar nos slides para vocês a conquista do Alexandre, que conquistou o mundo, tem um mapa bem legal que vocês podem assistir aí, que na verdade ele fica, o norte da África, toda a Europa é conquistada e boa parte aí da Palestina, até o Oriente, onde o Alexandre conquistou o mundo e fundando as suas famosas cidades das Alexandrias, perfeito? Então, durante esse período conturbado, o homem deixou de ser o componente mais importante e vira um súdito, né? Então, ele perde a importância política, individual, fazendo com que surjam outros tipos de religião. Então, a busca da felicidade, que é o ponto que mais nos interessa aqui nesse curso, provém agora mais da religião ou da magia ou propriamente da filosofia. Então é a passagem de uma visão mais ontológica da filosofia de Platão, de Sócrates, de Aristóteles, para uma pergunta mais antropológica. E a pergunta central dessas escolas filosóficas, elas são de fundo ético, que significa assim: o que é o homem, que era uma pergunta mais do Platão, Sócrates e Aristóteles, para uma pergunta assim: como o homem deve viver? Aliás, é uma pergunta que eles sempre trazem presente. Qual é a melhor maneira de um homem viver para ele, na verdade, ser mais feliz? Então, as principais escolas do helenismo que nós vamos estudar têm essa preocupação. Todas elas se dará, a pergunta essencial é essa: qual é a conduta humana de uma vida ética, para uma vida boa, para uma vida feliz? Como o homem, na verdade,
deve viver, perfeito? Então é isso que nós vamos tratar agora. Sempre tratando então, a primeira escola que nós vamos entrar agora é uma escola muito assim fantástica, muito estudada, que nós vamos aqui automaticamente lançar algumas ideias para vocês, claro que caberia vocês aprofundar, fazer leituras, mas nosso intuito, nosso objetivo aqui é deixar essa mensagem para vocês com algumas características essenciais daquilo que nós chamamos da escola dos cínicos. E é uma escola do período helênico, e a palavra cínico, eu já vou dizendo aqui que ela não tem muito a ver com a nossa compreensão atual, contemporânea de cínico, que é uma pessoa falsa ou um indivíduo de uma certa forma mal, né, que traz características de maldade. A pessoa é cínica, né? Quer dizer uma coisa e diz outra, ou faz não tem nada a ver. O cinismo, então, os cínicos antigos, primeiramente, a característica deles é viver uma vida muito simples, muito frugal. Então, e por quê? Porque os cínicos, eles veem alguns discípulos lá do Sócrates. Lembra que o Sócrates, uma vez, andava pela praça pública, pela ágora, e enxergava muitas pessoas comprando e vendendo de muitos bens, porque a ágora era esse espaço público, do debate público, mas também era o espaço do comércio. E Sócrates diz uma frase muito pertinente: de tudo o que aqui existe, eu não preciso de nada. Na verdade, o ser humano não precisa de muitas coisas materiais para viver com aquilo que é essencial para a vida. Então, o fundador da escola cínica é um filósofo chamado Antístenes, que viveu ali em período de 445 a 360. Inclusive, o Antístenes, que fundou essa escola, ele estava junto no momento derradeiro da morte de Sócrates. Ele estava aos pés do mestre, quando ele, na verdade, foi condenado à morte e morreu por uma pena capital grega, que era ingerir um veneno mortal chamado cicuta. Então, o Antístenes é que leva os créditos da iniciação dessa escola cínica. Mas, quando vocês estudarem os cínicos, a figura mais importante que vai aparecer aqui é Diógenes. Diógenes, que é um pensador bastante emblemático, excêntrico, por sinal. Ele vive uma vida muito simples. Ele vive com seus discípulos em uma praça, ele não tem casa, eles eram cosmopolitas, andando de cidades em cidades, e veja bem, ele morava dentro de um barril. Interessante que nós temos o Roberto Bolanhos, que construiu todas as histórias do Chaves, né, do Chasperito. Tem muito das escolas cínicas, né, do Chaves morar dentro de um barril, tem um significado também filosófico, perfeito? Então, cínico vem de kinos, que significa grego, que significa cão. Por isso que toda a figura do Diógenes sempre vai aparecer um barril e sempre vai aparecer um cão do lado dele, né, para significar cínico, kinos, cão. Então, qual é a essência da escola filosófica dos cínicos? Contrários a todo tipo de regras, normas e convenções sociais. Veja bem, é difícil viver assim em uma sociedade. Eles contrariavam, por exemplo, aquilo que era um hábito comum de ter uma família, de casar, de ter bens, de ter posses, de ter regras e normas para eles. Essa era a essência central. Então, principalmente o desprezo a esses valores sociais e o retorno de uma vida desapegada, simples de tudo. Então, a essência da felicidade para essa escola filosófica antiga é, na verdade, uma vida frugal. Quanto mais simples a tua vida for, mais a tua preocupação se dará com questões essenciais da tua própria existência. Então, contra os bens materiais. A felicidade para eles independe de luxo, de bens,
de poder político e até de saúde. Por isso que eles tinham um conceito muito legal chamado autarqueia. Autarqueia significa de uma certa autonomia, de uma certa liberdade, significa um certo gerenciamento de si próprio, autarqueia, que significa aquela pessoa que não é dependente do outro, não é dependente de repente, de alguma droga, de algum vício. Então, é uma total independência das necessidades, muitas vezes inúteis, dizia ele, recusando o luxo e recusando também as vaidades. Então, Sócrates, na verdade, tem uma vida bastante excêntrica, e uma vez disse que o Alexandre o Grande ouviu falar que existia um pensador antigo famoso e ele quis conhecer o Diógenes. E ele chegou para o Diógenes e perguntou: posso fazer algo por você? E Diógenes responde. Diógenes poderia ter respondido assim: eu gostaria de ir junto contigo nas suas cavalarias, conhecer o mundo. Mas o Diógenes respondeu: neste momento, tu não podes fazer nada por mim. Apenas saia da frente do sol que você está me fazendo sombra. Então, uma resposta bastante emblemática, né, e simples, e que fez com que o Alexandre retornasse para as suas ações, resmungando a frase assim: se eu não fosse o grande Alexandre, eu gostaria de ser o Diógenes, só para ter uma ideia. Outra característica também, uma vez perguntado o que havia aprendido com a própria filosofia, ele respondeu: ser capaz de falar consigo mesmo. Então, a filosofia, no certo sentido, é a capacidade de um autoexame, de uma autorreflexão, ou prestar atenção sobre as nossas ações. Preste atenção nos inimigos, porque são eles que primeiro descobrem as nossas debilidades, diz o Diógenes. Então, a virtude do homem é viver uma vida simples e viver uma vida muito legal. Então, nós encerramos essa primeira parte discutindo as escolas helênicas e discutindo algumas ideias essenciais da filosofia dos cínicos. Estamos falando de Diógenes. Na segunda parte, nós vamos demonstrar para vocês algumas ideias dos epicuristas, dos cínicos, dos céticos e dos estoicos. Até logo mais. Um abraço.